Todos queriam. O sertanejo trepou no carrossel, deu corda na pianola e começou a música de uma valsa antiga. O rosto sombrio de Volta Seca se abria num sorriso. Espiava a pianola, espiava os meninos envoltos em alegria. E escutavam religiosamente aquela música que saía do bojo do carrossel na magia da noite da cidade da Bahia só para ouvidos aventureiros e pobres dos capitães da areia. Todos estavam silenciosos. Um operário que vinha pela rua, vendo a aglomeração de meninos na praça, veio para o lado deles. E ficou também parado, escutando a velha música. Então a luz da lua se estendeu sobre todos, as estrelas brilharam ainda. Mas no céu, o mar ficou de todo manso. Talvez que Iemanjá tivesse vindo também. Ouvir a música, e a cidade era como que um grande carrossel onde giravam em invisíveis cavalos os capitães da areia. Neste momento de música eles sentiram-se donos da cidade. E amaram-se uns aos outros, se sentiram irmãos porque eram todos eles sem carinho e sem conforto, e agora tinham o carinho e conforto da música. Volta Seca não pensava com certeza em Lampião neste momento. Pedro Bala não. Pensava em ser um dia o chefe de todos os malandros da cidade. O Sem Pernas em se jogar no mar, onde os sonhos são todos belos. Porque a música saía do bojo do velho carrossel só para eles e para o operário que parara. E era uma unidade valsa. Velha e triste, já esquecida por todos os homens da cidade. Desemboca gente de todas as mas. E noite de sábado, amanhã os homens não irão para o trabalho. Podem demorar na rua essa noite. Muitos preferiram ir para os bares. A porta do mar está cheia, mas co que tinham filhos vieram com eles para a praça, que é mal iluminada. Em compensação, aí estão as luzes do carrossel que rodam. As crianças olham para elas e batem palmas. Em frente à bilheteria volta Seca imita vozes de animais e chama o público. Leva uma cartucheira como se estivesse no sertão. Nhozinho França achou que isto chamaria a atenção do povo e Volta Seca parece mesmo um cangaceiro com o chapéu de couro e a cartucheira atravessada. E imita animais até que se reúnam homens, mulheres e crianças na sua frente. Então oferece entradas, que as crianças compram. Vai uma alegria por toda a praça. As luzes do carrossel alegram a todos. No centro, agachado, o Sem Pernas. Ajudem Ozinho França a botar o motor para trabalhar. E carrossel gira, carregado de meninos, a pianola toca suas velhas valsas, Volta Seca vende entradas. Na praça, casais de namorados passeiam. Mães de família compram picolés e sorvetes. Um poeta sentado perto do mar faz um poema sobre as luzes do carrossel e a alegria das crianças. O carrossel ilumina toda a praça e todos os corações. A cada momento desemboca das ruas e dos becos. Volta Seca imita os animais, vestido de cangaceiro. Quando o carrossel para de girar, os meninos o invadem, exibindo o bilhete de ingresso, e é difícil conte-los. Quando um encontra mais lugar, fica como um rosto magoado de desilusão e impaciente à sua vez. E quando o carrossel para, os que vão nele querem saltar, é preciso que o Sem Pernas venha e diga: pula fora! Pula fora! Ou então compra outra entrada. Só assim deixam os velhos cavalos, que nunca se cansam da corrida. Outros cavalgam os ginetes e a corrida recomeça, agirando, todas as cores fazendo uma cor única e estranha, a pi tocando sua antiga música. Também vão casais de namorados bancos e enquanto gira o carrossel murmuram palavras de amor. Ah! Mesmo quem troque um beijo na corrida, quando o motor falha e as luzes se apagam. Então Nhozinho França e o Sem Pernas se debruçam sobre o motor e
Examina o defeito até a corrida recomeçar, abafando os protestos dos meninos. Oh! Sem pernas já aprendeu todos os mistérios do motor. Certa hora Enhozinho França manda que o Sem Pernas vá substituir Volta Seca na venda de bilhetes. E manda que Volta Seca vá andar no carrossel. E o menino toma o cavalo que serviu a Lampião. E enquanto dura a corrida, vai pulando como se cavalgasse um verdadeiro cavalo. E faz movimentos com o dedo, como se atirasse nos que vão na sua frente, e na sua imaginação os vê cair banhados em sangue, sob os tiros da sua repetição. E o cavalo corre e cada vez com mais, e ele mata a todos. Porque são todos soldados ou fazendeiros ricos. Depois possui nos bancos a todas as mulheres, saqueia vilas, cidades, tens de ferro, montado no seu cavalo, armado com seu rifle. Depois vai o Sem Pernas. Vai calado, uma estranha comoção o possui. Vai como um crente para uma missa, um amante para o seio da mulher amada, um suicida para a morte. Vai pálido e cocheia. Monta um cavalo azul que tem estrelas pintadas no lombo de madeira. Os lábios estão apertados, seus ouvidos não ouvem a música da pianola, só vê as luzes que giram com ele e prende em si a certeza de que está num carrossel, girando num cavalo como todos aqueles meninos que têm pai e mãe, e uma casa e quem os beije e quem os ame. Pensa que é um deles e fecha os olhos para guardar melhor esta certeza. Já se vê os soldados que o surraram, o homem de colete queria. Volta Seca os matou na sua corrida. O Sem Pernas vai teso no seu cavalo. É como se corresse sobre o mar para as estrelas, na mais maravilhosa viagem do mundo. Uma viagem como o professor nunca leu nem inventou. Seu coração bate tanto, tanto, que ele o aperta com a mão. Nesta noite os capitães da areia não vieram. Não só a função carrossel na praça terminou muito tarde, às 2 horas da manhã os homens ainda rodavam, como muitos deles, inclusive Pedro Bala Boavida, Barandão e o professor, estavam ocupados em viria assuntos. Marcaram para o dia seguinte, das 3 para as 4 da manhã. Pedro Bala perguntou ao Sem Pernas se ele já sabia manobrar bem com o motor e não paga a pena dar um prejuízo ao teu patrão, explicou. Já sei aquilo tudo de cor e decorado. É o tipo da coisa canja. O professor, que jogava damas com João Grande, perguntou. Não era bom a gente de tarde dar um pulo na praça? Quem sabe se não vale a pena? Eu vou, falou Pedro Bala. Mas acho que não pode ir muitos. A turma pode desconfiar de ver tanto junto. O gato disse que de tarde não ia. Tinha o que fazer, já que à noite ia estar ocupado no carrossel. O Sem Pernas mangou. Tu não pode passar um dia sem bater coxas com essa bruaca, não é? Tu vai acabar. Tatu. O gato não respondeu. João Grande também não iria à tarde. Tinha que ir encontrar como querido de Deus para irem comer uma feijoada na casa de Dona Ninha, a mãe de Santo. Finalmente ficou resolvido que fosse um grupo pequeno operar à tarde na praça. Os outros iriam para onde bem quisessem. Só à noite se reuniriam para irem todos correr no carrossel. É preciso levar gasolina, gente, promotor. O professor tinha vencido João Grande já em 3 partidas, fez uma coleta para comprarem 2 litros de gasolina. Eu levo. Mas na tarde do domingo chegou o padre José Pedro, que era uma das raríssimas pessoas que sabiam onde ficava a pousada mais permanente dos capitães da areia. O padre José Pedro se fizera amigo deles há bastante tempo. A amizade veio por intermédio do Boavida. Este, um dia, penetrara, após uma missa, na sacristia de
Uma igreja onde oficiava Padre José Pedro. Penetrara mais por curiosidade que por outra qualquer coisa. Boa Vida não era dos que mais faziam pela vida. Gostava de deixar a vida correr, sem se preocupar muito. Era mais um parasita do grupo. Um dia, quando lhe dava ganas, entrava numa casa de onde trazia um objeto de valor ou batia o relógio de um homem. Quase nunca o punha ele mesmo na mão dos intermediários. Trazia e entregava a Pedro Bala, assim como uma contribuição que dava ao grupo. Tinha muitos amigos entre os estivadores do cais, em várias casas pobres da cidade de Palha, em muitos pontos da Bahia comia em casa de um, em casa de outro ponto em geral não aborrecia a nenhum. Se contentava com as mulheres que sobravam do gato e mais que nenhum conhecia a cidade, suas ruas, seus lugares curiosos, uma festa onde podiam ir beber e dançar. Quando já tinha algum tempo que havia contribuído com algum objeto de valor para a economia do grupo, fazia um esforço, arranjava algo que rendesse dinheiro e entregava a Pedro Bala. Mas realmente não gostava de nenhuma espécie de trabalho, fosse honesto ou desonesto. Gostava era de deitar na areia do cais, horas e horas espiando os navios, de ficar de cócoras tardes inteiras nos portões dos armazéns do porto ouvindo histórias de valentias. Vestia sede farrapos, pois só providenciava arranjar uma roupa quando seu traje caía aos pedaços. Gostava de andar ao léu nas ruas da cidade, entrando nos jardins para fumar um cigarro sentado num banco, entrando nas igrejas para espiar a beleza do Ouro Velho, flanando pelas ruas calçadas de grandes pedras negras. Naquela manhã, quando viu o povo saindo da missa, entrou à igreja. Displicentemente foi furando até a sacristia. Espiava tudo, os altares, os santos, riu de um São Benedito muito preto. Na sacristia não tinha ninguém e ele viu um objeto de ouro que devia dar muito dinheiro. Espiou mais uma vez, não viu ninguém. Foi passando a mão, mas alguém tocou no seu ombro. O Padre José Pedro acabará de entrar. Por que faz isso, meu filho? Perguntou com um sorriso enquanto tirava da mão do Boa Vida o relicário de ouro. Tava só dando uma espiada, reverendo. É batuta, responde Boa Vida com certo receio. E batuta mesmo. Mas não vá pensando que ia levar. Ia deixar aí. Direitinho. Sou de boa família. O Padre José Pedro espiou as roupas do Boa Vida e riu. Boa Vida olhou também para seus trapos. É que meu pai morreu, sabe? Mas até num colégio estive. Tô falando a verdade. Pra que é que eu ia roubar essa coisa? Apontava o relicário. Demais numa igreja. Não sou pagão. O Padre José Pedro sorriu de novo. Sabia perfeitamente que Boa Vida estava mentindo. Há muito que ele aguardava uma oportunidade para travar relações com as crianças abandonadas da cidade. Pensava que aquela era a missão que lhe estava reservada. Já fizera umas tantas visitas ao reformatório de menores, mas ali lhe punham todas as dificuldades porque ele não esposava as ideias do diretor de que é necessário surrar uma criança para emendar de um erro. E mesmo o diretor tinha ideias únicas sobre os erros. Há bastante tempo que o Padre José Pedro ouvia falar nos capitães da areia e sonhava entrar em contato com eles, poder trazer todos aqueles corações a Deus. Tinha uma vontade enorme de trabalhar com aquelas crianças, de ajudá-las a serem boas. Por isso tratou o melhor que pôde a Boa Vida. Quem sabe se por intermédio dele não chegaria aos capitães da areia. E assim foi. O Padre José Pedro não era considerado uma grande inteligência entre o clero. Era
mesmo um dos mais humildes entre aquela legião de Padre S da Bahia. Em verdade. Fora 5 anos operário numa fábrica de tecidos, antes de entrar para o seminário. Ó! Diretor da fábrica, num dia em que o bispo a visitará, resolveu dar mostra de generosidade e disse que já que o senhor bispo se queixava da falta de vocação sacerdotal, ele estava disposto a custear os estudos de um seminarista ou de alguém que quisesse estudar para padre. José Pedro, que estava no seu tir, ouvindo-se, aproximou e disse que ele queria ser padre. Tanto o patrão como o bispo tiveram uma surpresa. José Pedro já não era moço e não tinha estudo algum. Mas o patrão, diante do bispo, não quis voltar atrás. E José Pedro foi para o seminário. Os demais seminaristas riam dele. Nunca conseguiu ser um bom aluno. Bem comportado, isso. Era. Também dos mais devotos, daqueles que mais se acercavam da igreja. Não. Estava de acordo com muitas das coisas que aconteciam no seminário e por isso os meninos o perseguiam. Não conseguia penetrar os mistérios da filosofia, da teologia e do latim. Mas era piedoso e tinha desejos de catequizar crianças ou índios. Sofreu muito, principalmente depois que, passados 2 anos, o dono da fábrica deixou de pagar seus gastos e ele teve que trabalhar de bedel no seminário para poder continuar. Mas conseguiu se ordenar e ficou adido a uma igreja da capital, esperando uma paróquia. Porém seu grande desejo era catequizar as crianças abandonadas da cidade, os meninos que, sem pai e sem mãe, viviam do roubo, em meio a todos os vícios. O padre José Pedro queria levar aqueles corações todos a Deus. Assim começou a frequentar o reformatório de menores, onde a princípio o diretor a recebia com muita cortesia. Mas quando ele declarou contra os castigos corporais, contra deixar as crianças com fome dias seguidos, então as coisas mudaram. Um dia teve escrever uma carta sobre o assunto para a redação de um jornal. Então, sua entrada foi proibida no reformatório e até uma queixa contra foi dirigida ao arcebispado. Por isso não teve uma freguesia, porém seu maior desejo era conhecer os capitães da areia, problema dos menores abandonados e delinquentes, que quase preocupava ninguém em toda a cidade, era a maior preocupação Padre José Pedro. Ele queria se aproximar daquelas crianças não para trazê-las para Deus, como para ver se havia algum meio melhorar sua situação. Pouca influência tinha o Padre José Pedro. Não tinha mesmo influência nenhuma, nem tampouco sabia como agir para ganhar a confiança daqueles pequenos ladrões. Mas é-se que a vida deles era a falta de todo conforto, de todo carinho, uma vida de fome e de abandono. E se o Padre José Pedro não cama, comida e roupa para levar até eles, tinha pelo menos pala de carinho e, sem dúvida, muito amor no seu coração. Numa se enganou, a princípio, o Padre José Pedro, e em lhes oferecer, trocado o abandono da liberdade que gozavam, soltos na rua, possibilidade de vida mais confortável. O Padre José Pedro sabia que não podia acenar com o reformatório aquelas crianças. Ele conhecia demais as leis do reformatório, as escritas e as que cumpriam. E sabia que não havia possibilidade de nele uma criança tomar boa e trabalhadora a ponto, mas o Padre José Pedro confiava em amigas que possuía, beatas velhas e religiosas. Elas podiam se encarregar de vários dos capitães da areia, de educá-los e alimentá-los. Mas isso seria o abandono de tudo de grande que tinha a vida, a aventura da liberdade nas ruas da mais misteriosa e bela das cidades do mundo, nas ruas da Bahia de Todos os Santos. E logo que, intermédio de boa vida, o Padre José Pedro fez relações com capitães da areia, viu
Que se lhes fizesse essa proposta perderia a confiança que já depositavam nele e que, se mudariam do trapiche, ele nunca mais os veria. Além do mais, não tinha absoluta. Com aquelas solteironas velhuscas que viviam metidas na igreja e aproveitavam os intervalos das missas para comentarem a vida, lembrava-se que, a princípio, elas tinham ficado magoadas com ele porque, ao acabar de celebrar pela primeira vez naquela igreja, um grupo de beatas se acercou dele com o evidente propósito de o ajudar a mudar os trajes do ofício da missa. E ressoaram em torno a ele exclamações comovidas: Reverendozinho! Anjo Gabriel! Uma velhusca magra juntava as mãos em adoração. Meu Jesus Cristozinho! Pareciam adorá-lo e o padre José Pedro se revoltou. Em verdade, ele sabia que a grande maioria dos padres não se revoltava e ganhava tons presentes de galinhas, perus, lenços bordados e por vezes até antigos relógios de ouro que passavam através de gerações na mesma família. Mas o padre José Pedro tinha outra ideia da sua missão, pensava que os outros estavam errados e foi com um furor sagrado que disse: As senhoras não têm o que fazer? Não têm casa de que cuidar? Eu não sou Jesus Cristozinho, nem Anjo Gabriel. Vão para suas casas trabalhar, preparar o almoço, cozer. As beatas o olhavam assombradas. Era como se ele fosse o próprio anticristo. Ó! Padre, completou. Em suas casas trabalhando servem melhor a Deus que aqui cheirando as fraldas dos padres. Vão, vão. E enquanto elas saíam atemorizadas, ele repetia mais com magoa que com raiva: Jesus Cristozinho! O nome de Deus em vão. As beatas foram diretas ao padre Clovis, que era gordo, calvo e muito bem-humorado, confessor preferido de todas elas. Narraram-lhe entre exclamações de assombro o que acabará de se passar. O padre Clovis mirou as beatas com um olhar terno e as consolou. Logo passará. Isto é começo. Depois ele verá que vocês são Miss Santas, umas verdadeiras filhas do Senhor. Isso passará. Não fiquem tristes. Vão rezar um Padre Nosso e não se esqueçam que a bênção hoje. Ficou rindo quando elas partiram. E murmurava de si para si: Esses padres recém-ordenados estragam a vida da gente. Depois as beatas foram aos poucos se aproximando novamente do padre José Pedro. A verdade é que nunca chegaram a ter com uma perfeita intimidade. O seu ar sério, a sua bondade que se reservava para quando se fazia necessária, e seu horror às intriguinhas sacristia faziam com que elas o respeitassem mais que o amassem. Algumas, no entanto, aquelas que em geral eram ou viúvas ou esposas de maus maridos, se fizeram mais ou menos suas amigas. Outra cais o afastava das beatas. Ele era a negação do pregador. Nunca havia conseguido descrever o inferno com a força de convicção do padre Clovis, por exemplo. Sua retórica era pobre e falha. No entanto, ele acreditava, ele era um crente. E dificilmente se poderia dizer que padre Clovis acreditasse pelo menos no inferno. A princípio o padre José Pedro pensara em levar os capitães da areia às beatas. Pensava que assim salvaria não só as crianças de vida miserável, como salvaria também as beatas de uma inutilidade perniciosa. Poderia conseguir que elas se dedicassem aos meninos com a mesma fervorosa devoção com que se dedicavam às igrejas, aos gordos padres. O padre José Pedro adivinhava mais do que sabia se elas passavam os dias em inúteis conversas nas igrejas, ou lenços para o padre Clovis, era porque não haviam tido, na malograda existência de virgens, um filho, um esposo, a quem dedicar seu tempo e seu carinho. Agora ele levaria filhos para elas. Muito tempo o padre José Pedro acariciou este projeto. Chegou mesmo levar
Para a casa de um menino do reformatório. Isso muito de conhecer os capitães da areia, quando apenas ouvia falar nela, a experiência deu maus resultados, e o menino arribou da casa da solteirona levando uns objetos de prata, preferindo a liberdade da rua mesmo vestido de farrapos e sem muita certeza de almoço, aos trajes e ao almoço garantido com a obrigação de rezar o terço em alta, assistir várias missas e bênçãos todos os dias. Depois o padre José Pedro compreendeu que a experiência tinha fracassado mais por culpa da solteirona que do menino. Porque evidentemente, pensa padre José Pedro, é impossível converter uma criança abandona e ladrona em um sacristão. Mas é muito possível convertê-la em um homem trabalhador. Esperava quando conhecesse os capitães da areia entrar num acordo com alguns deles e com as beatas para tal uma nova experiência, agora bem dirigida. Mas logo depois que Boa Vida o apresentou ao grupo, que aos poucos ganhou a confiança da maioria, viu que era totalmente inútil pensar nesse projeto. Viu que era absurdo, porque a liberdade era o sentimento mais arraigado nos corações dos capitães da areia e que tinha que tentar outros meios. Nas primeiras vezes os meninos o olhavam com desconfiança. Ouviam muitas vezes na rua dizer que padre dava peso, que negócio de padre era para a mulher. Mas o padre José Pedro tinha sido operário e sabia como tratar os meninos. Tratava-os como a homens, como a amigos. E assim conquistou a confiança deles, se fez amigo de todos, mesmo daqueles que, como Pedro Bala e o professor, não gostavam de rezar. Dificuldade grande só teve mesmo com o sem pernas. Enquanto que o professor, Pedro Bala, o gato eram indiferentes às palavras do padre professor, no entanto, gostava dele, pois lhe trazia livros, pirulito, volta seca e João Grande. Principalmente o primeiro, muito atentos ao que ele dizia, o sem pernas lhe fazia uma oposição que a princípio tinha sido muito tenaz. Porém o padre José Pedro terminara por conquistar a confiança de todos. E pelo menos em pirulito descobrira uma vocação sacerdotal. Mas naquela tarde não foi com muita satisfação que o viram chegar. Pirulito se aproximou e beijou a mão do padre. Volta seca também. Os demais o cumprimentaram. O padre José Pedro explicou: hoje venho fazer um convite a todos vocês. Os ouvidos se fizeram atentos. O sem pernas resmungou: vai chamar a gente pra bênção. Só quero ver quem topa. Mas se calou porque Pedro Bala olhava com raiva. O padre sorriu com bondade. Sentou-se num caixão. João Grande viu que a batina dele era suja e velha. Tinha remendos feitos com linha preta e era grande para a magreza do padre. Cutucou Pedro Bala, que espiou também. Então o Bala disse: minha gente, o padre José Pedro, que é amigo de nós, tem uma bisa pra gente. Viva o padre José Pedro! João Grande sabia que tudo era por causa da batina rasgada e grande para a magreza do padre. Os outros responderam viva. O padre sorriu acenando com a mão. João Grande não tirava os olhos da batina. Pensou que Pedro Bala era mesmo um chefe. Sabia de tudo, sabia fazer tudo. Por Pedro Bala, João Grande se deixaria cortar a facão como aquele negro de Ilhéus por Barbosa, o grande senhor do cangaço. Padre José Pedro meteu a mão no bolso da batina, tirou o breviário negro. Abriu e de dentro sacou algumas notas de 10.000 réis. Isso é pra gente andar no carrossel hoje. Convido vocês todos para andarem hoje no carrossel da praça de Itapajipe. Esperava que os rostos se animassem mais. Que uma extraordinária alegria reinasse em toda a sala. Porque assim ficaria ainda mais convicto de que estava servindo a
Deus quando daqueles 500 mil réis que Dona Guilhermina Silva dera para comprar velas pano altar da Virgem tirara 50 mil réis para levar os capitães da areia ao carrossel. E como os rostos não ficaram subitamente alegres, ele ficou desconcertado, as notas na mão, olhando a multidão de meninos. Pedro Bala coçou o cabelo que lhe caía sobre as orelhas, quis falar, não acertou. Olhou então para o professor, e foi este quem aplicou. Padre, o senhor é um homem bom. Teve vontade de dizer que o padre era bom, como João Grande, mas pensou que talvez o padre se ofendesse se ele o comparasse ao negro. Mas o que temi que o sem pernas e volta seca tão os dois trabalhando no carrossel. E a gente tá convidado, aí fez uma pequena pausa, pelo proprietário, que é amigo deles, pra andar à noite de graça. A gente não esquece do convite do senhor, e o professor falava pausado escolhendo as palavras, pensando que aquele era um momento delicado, adivinhando muita coisa, e Pedro Bala o apoiava com a cabeça. Fica pra outra vez. Mas o senhor não vai zangar com a gente porque a gente não aceita? Não vai, não é? E espiava o padre, cujo rosto agora estava novamente alegre. Não. Fica pra outra vez. Olhou para os meninos sorrindo, foi até melhor assim. Porque o dinheiro que eu tinha, e se calou de repente ante o fato que ia contar. Pensou que talvez tive sido uma lição de Deus, um aviso, e que tivesse feito uma com mal feita. Seu olhar foi tão estranho, que os meninos se aproximam um passo. Olhavam para o padre sem compreender. Pedro Bala franzia a testa como quando tinha um problema a resolver, o professor tentou falar. Mas, João Grande compreendeu tudo, apesar de ser o mais burro de todos. Era da igreja, padre, e bateu na boca com raiva de si mesmo. Os outros entenderam. Pirulito pensou que tivesse sido um grande pecado, mas sentiu que a bondade do padre era maior que o pecado. Então o sem pernas veio cocheando ainda mais que o seu natural, como se viesse lutando consigo mesmo. Chegou o peno do padre e quase gritou a princípio, se bem logo baixasse muito a voz. A gente pode botar no lugar onde estava. É coisa canja pra gente. Não fique triste, e sorria. E o sorriso do sem pernas e a amizade que o padre lia nos olhos de todos haveria. Lágrimas nos olhos do grande lhe restituíram a calma, a serenidade, a confiança no seu ato e no seu Deus. Disse com sua voz natural,